O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu o desespero. Larissa Oliveira tinha apenas 24 anos, mas parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Há 2 anos, ela lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam explicar, um calor intenso que queimava seu corpo principalmente à noite, como se fogo corresse por suas veias. Os exames não mostravam nada, mas as noites eram um martírio. Ela acordava suando, com a pele ardendo, como se estivesse em chamas. Remédios, especialistas, nada adiantava. Os médicos falavam em estresse, ansiedade, mas Larissa sabia que era algo mais profundo. Ela sentia que uma força maligna a oprimia, como se algo invisível a torturasse enquanto o mundo dormia. As noites viraram um pesadelo. Ela perdia o sono, o apetite, e até o emprego como recepcionista, porque não conseguia se concentrar. O pior era o desespero de não ter respostas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, tentava consolá-la: filha, isso não é normal. Precisamos buscar ajuda em Deus. Mas Larissa, embora criada em um lar católico, havia se afastado da igreja. Já tentei rezar, mãe. Não adianta, respondia, com os olhos inchados de chorar. Até que uma tarde, enquanto esperava o ônibus para mais uma consulta médica, ela ouviu 2 mulheres conversando. Uma delas, com voz firme, dizia: na Universal, minha filha foi curada de uma doença que os médicos não sabiam o que era. Lá tem poder, Larissa. Tem oração que quebra a maldição. O nome da igreja ecoou em sua mente. Ela já tinha visto os outdoors: Deus está aqui. Milagres acontecem. Mas nunca havia entrado. Naquela noite, o calor voltou com mais força. Larissa se contorcia na cama, sentindo como se seu corpo fosse se consumir. De repente, lembrou das palavras daquela mulher. E se? Com as mãos trêmulas, pegou o celular e buscou o endereço da Igreja Universal mais próxima. Era quase meia-noite, mas algo dentro dela gritava: vá. Quando Larissa entrou na igreja pela primeira vez, foi recebida por um sorriso acolhedor. Deus te trouxe aqui, filha, disse a obreira que a abordou. O lugar estava cheio, apesar da hora. Havia pessoas orando em voz alta, outras chorando no altar. O pastor, com uma Bíblia na mão, falava sobre quebrar as correntes do inimigo. Larissa sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ela. Naquele culto, ela ouviu pela primeira vez sobre a corrente de oração, pessoas unidas clamando a Deus pelo impossível. O pastor explicou que muitas doenças vinham de maldições familiares, de espíritos de opressão, e que só Jesus tinha poder para libertar. Larissa chorou. Isso é o que eu tenho, pensou. Algo me aprisiona. No final do culto, o pastor chamou os que precisavam de libertação. Com as pernas trêmulas, Larissa se levantou. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, ela sentiu algo estranho. Era como se uma mão invisível a empurrasse para baixo. Saia, espírito de fogo! Em nome de Jesus, quebre essa maldição, gritava o pastor. Larissa caiu de joelhos, chorando sem parar. Pela primeira vez em meses, sentiu alívio. Mas o pastor avisou: isso é só o começo. Você precisa persistir. Participar das campanhas, trazer sua fé e suas ofertas. O inimigo não sai sem luta. Larissa assentiu. Naquela noite, ela saiu da igreja com um folheto na mão: campanha dos 7 dias de jejum e oração. Decidiu que faria tudo o que fosse necessário. Os dias seguintes não foram fáceis. O calor ainda vinha, mas agora Larissa tinha uma arma: a oração. Todas as manhãs, ela ligava para a linha de oração da igreja e clamava com os irmãos. À noite, participava das vigílias de fogo, onde pastores ungidos oravam pela libertação dos oprimidos. Ela aprendeu sobre o poder do dízimo e das ofertas, não como um pagamento, mas como um ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas da sua obediência, disse o pastor em um culto. Larissa, mesmo com pouco, começou a separar seu dízimo. Era um gesto de confiança: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. No 4º dia da campanha, algo mudou. Durante a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os fiéis queimam símbolos de suas lutas, Larissa escreveu em um papel: espírito de calor, saia da minha vida, e jogou no fogo.
Enquanto as chamas consumiam o papel, o pastor ungiu sua testa com óleo e declarou: Hoje, o fogo de Deus consome o fogo do inimigo. Naquela noite, Larissa foi para a cama com medo. Mas, pela primeira vez em 2 anos, dormiu sem acordar suando. Quando abriu os olhos, eram 6 horas da manhã. Consegui dormir a noite toda, gritou, incrédula. O calor havia sumido. Completamente. No domingo seguinte, Larissa subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus a libertou. Eu achava que estava louca, que nunca ia sarar. Mas aqui, aprendi que Jesus é maior que qualquer maldição. A igreja explodiu em aplausos. Muitas pessoas se aproximaram depois, pedindo oração por problemas semelhantes. O pastor a abraçou e disse: Isso é só o começo, filha. Deus tem muito mais para você. Agora, você precisa continuar firme, servindo, dizimando, participando das campanhas. A fé não é só para receber, é para viver. Larissa entendeu. Hoje, 1 ano depois, ela é uma das obreiras mais ativas da igreja. Ajuda na recepção, participa dos grupos de oração e sempre traz alguém que precisa de um milagre. Muitas pessoas sofrem como eu sofri, sem saber que a solução está aqui, diz. Sua lição de vida? Deus não abandonou você. Às vezes, Ele permite a luta para te levar até Ele. Na Universal, aprendi que a fé sem obras é morta. Não adianta só pedir, tem que lutar, obedecer, confiar. E quando você faz isso, os milagres acontecem. Hoje, Larissa dorme em paz. E acorda todos os dias para servir aquele que a libertou. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E na Igreja Universal, ela encontrou isso, liberdade, milagres e uma família que nunca a deixou desistir. Um dia, enquanto organizava os folhetos na recepção da igreja, Larissa notou uma mulher jovem sentada nos últimos bancos, com os olhos inchados de tanto chorar. Era Ana, uma mãe de 22 anos que havia perdido o emprego e não tinha como alimentar o filho de 2 anos. Já tentei de tudo, irmã, confessou entre soluços, mostrando uma carta de despejo. Até pensei em coisas ruins, mas vi um outdoor da Universal e resolvi vir. Larissa sentiu o coração apertar. Lembrou-se da noite em que, desesperada, também havia entrado naquela porta sem esperança. Vem comigo, disse, pegando a mão de Ana com firmeza. Levou-a até a sala de oração, onde o pastor já estava reunido com outros obreiros. Esta irmã precisa de um milagre urgente, anunciou, e todos se uniram em clamor. Naquele mesmo dia, após a oração forte, Ana recebeu uma ligação, uma vaga de emprego como auxiliar de limpeza em um hospital, com salário suficiente para alugar um quarto e sustentar o filho. Mas como? Ela perguntou incrédula ao pastor. Deus ouviu seu clamor e agiu, respondeu ele, sorrindo. Aqui, milagre não é sorte, é fé em ação. Ana voltou na semana seguinte com o menino no colo, radiante. Pensei que estava sozinha, mas Deus usou a irmã Larissa para me mostrar que Ele nunca desiste da gente. Larissa abraçou os dois, emocionada. Isso é a Igreja Universal, um lugar onde Deus transforma a dor em vitória. Os dias passaram, e o testemunho de Ana se espalhou. Mulheres da comunidade começaram a procurar Larissa, buscando orientação. Ela, que antes se sentia inútil, agora via Deus usando sua história para salvar outras vidas. Cada pessoa que chego aqui com um problema, saio com uma missão. Mostrar que Jesus é a resposta, dizia aos novos visitantes. Certa tarde, durante um culto de libertação, Larissa sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração: Você foi curada para curar, libertada para libertar. Naquele momento, entendeu que seu milagre não era só para ela, era uma semente. E assim, com lágrimas nos olhos, subiu ao púlpito pela primeira vez para dar seu testemunho. Se você está aqui hoje com medo, com dor, ou achando que não tem jeito, olhe para mim, disse, apontando para si mesma. Eu era uma sombra do que sou hoje. Mas Deus me tirou do lixo e me colocou num trono de bênçãos. E Ele pode fazer o mesmo por você. O templo explodiu em glórias. Muitas mãos se levantaram, muitos corações se renderam. E Larissa soube, sua vida, antes um deserto, havia se tornado um rio de esperança para outros. Agora, toda vez que ela vê um novo rosto nos bancos da igreja, sorri por dentro.
porque sabe que, ali, mais uma história de milagre está prestes a começar. A Universal não é só uma igreja, costuma dizer. É um hospital de almas, onde Deus opera o impossível. E ela, que já foi paciente, agora é enfermeira desse amor que transforma. Larissa não imaginava que seu testemunho ecoaria tão longe. Depois daquele culto, muitas pessoas a procuraram chorando, contando suas próprias lutas. Uma moça chamada Ana, com os olhos inchados de tanto chorar, segurou sua mão e sussurrou: "Eu também já pensei em desistir. Meu filho está nas drogas, meu marido me abandonou, e eu não vejo saída." Larissa abraçou aquela mulher como se fosse sua própria mãe, porque ela sabia exatamente como era aquele desespero. "Deus não desistiu de mim, e não vai desistir de você", falou com firmeza, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de ambas. Na semana seguinte, Larissa começou a visitar Ana em casa. Levaram juntas o filho dela, o Pedro, de 19 anos, para a igreja. O rapaz chegava tremendo, com os olhos vidrados, mas Larissa não desistiu. Ela orava por ele todos os dias, às vezes até de madrugada, ajoelhada no chão do quarto. "Senhor, como o Senhor me libertou, liberta esse menino", clamava. E a igreja orava junto. Os obreiros jejuavam, as irmãs faziam correntes de oração. Até que, numa sexta-feira à noite, durante um culto de libertação, algo aconteceu. Pedro caiu no chão como se tivesse levado um choque. Começou a gritar, a se debater, e de sua boca saíam palavras que não eram dele. Larissa e as outras irmãs seguraram firme, orando em línguas, declarando a vitória. Quando o rapaz se levantou, seus olhos estavam diferentes, claros, como se uma névoa tivesse sido tirada. "Eu não quero mais isso", ele chorou, abraçando a mãe. "Eu quero Jesus." O templo inteiro explodiu em louvor. Ana, que há meses não sorria, caiu de joelhos, agradecendo a Deus por aquele milagre que parecia impossível. Mas a história não parou por aí. Pedro, que antes roubava para sustentar o vício, agora trabalhava como auxiliar de pedreiro e estudava à noite. Ana, que vivia trancada em casa com vergonha, passou a frequentar as reuniões das mulheres e até começou a ajudar na cozinha da igreja. E Larissa? Ela viu que Deus não a tinha salvado só para ela. Cada vida que se transformava ao seu redor era como um pedacinho do céu se abrindo na terra. Um dia, o pastor chamou Larissa no altar. "Irmã, Deus está te usando de uma forma poderosa. Você já pensou em se preparar para ser obreira?" Ela sentiu o coração disparar. "Eu, pastor? Mas eu mal sei ler direito." O pastor sorriu. "Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Você já provou que tem o coração certo." E assim, com medo mas cheia de fé, Larissa começou a frequentar as aulas da escola de obreiros. Agora, aos domingos, é comum vê-la no púlpito ao lado do pastor, compartilhando a palavra com uma simplicidade que toca até os mais endurecidos. "Eu não tenho diploma, não tenho curso superior, mas tenho Jesus", diz, segurando a Bíblia com as mãos calejadas de tanto trabalhar. E isso é tudo que precisamos para ver milagres. Às vezes, quando passa pela porta da igreja, Larissa para e olha para trás. Lembra daquela noite em que entrou ali pela primeira vez, suja, quebrada, sem esperança. E sorri, porque sabe que aquele não foi o fim, mas o começo de uma história que Deus ainda está escrevendo. Se ele fez isso por mim, pensa, imagina o que pode fazer por quem ainda está lá fora, perdido? E é por isso que, toda vez que o culto termina, Larissa é uma das últimas a sair. Fica ali, na porta, com um sorriso no rosto e os braços abertos, porque ela sabe, a próxima pessoa que entrar pode ser mais um milagre em construção. E ela não vai perder isso por nada neste mundo. Era uma tarde de sábado quando Larissa viu um jovem entrar na igreja com os olhos baixos, as mãos enfiadas nos bolsos de uma calça rasgada. O cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas, e os passos eram lentos, como se cada um custasse uma batalha. Ela reconheceu aquele olhar, o mesmo que já teve um dia, quando achava que não havia saída. Sem hesitar, Larissa se aproximou com calma, como quem já sabe o peso de uma alma ferida. "Primeira vez aqui, irmão?", perguntou, com uma voz tão macia que parecia um abraço. O rapaz, que se chamava Rafael, apenas balançou a cabeça, sem coragem de olhar nos seus olhos. "Eu também cheguei assim", ela continuou, como se estivesse contando uma história para um amigo de longa data.
Pensei que Deus não ia querer saber de mim. Mas sabe o que ele me mostrou? Que não existe ninguém tão perdido que ele não possa achar. Rafael tentou disfarçar, mas as lágrimas vieram antes que pudesse segurar. E foi ali, no meio do pátio da igreja, que ele desabou. Contou da mãe que orava por ele há anos, do vício que roubava seu salário antes mesmo de chegar em casa, das noites em que acordava com o coração apertado, achando que não aguentaria mais um dia. Larissa ouviu tudo, sem pressa, sem julgamento. Só acenava com a cabeça, como quem já esteve no mesmo abismo e sabe que a subida começa com um único passo. Quando o culto começou, ela o levou para dentro, sentou ao seu lado e colocou a Bíblia aberta no colo dele. "Segura aqui", sussurrou. "Deus vai falar com você hoje." E foi exatamente o que aconteceu. No meio da pregação, quando o pastor falou sobre o filho pródigo e o amor que não desiste, Rafael sentiu algo estalar dentro dele. Não foi um barulho, não foi uma voz, foi uma certeza. Como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro há anos. Quando o apelo foi feito, ele se levantou sem pensar, com as pernas trêmulas, e foi até a frente. Larissa o acompanhou de perto, orando baixo, como uma mãe que guia o filho nos primeiros passos. Naquela noite, Rafael entregou a vida a Jesus. E não foi só ele. Enquanto chorava no altar, um homem de terno, que trabalhava na igreja há anos, se aproximou e abraçou os dois. "Esse menino é meu filho", revelou, com a voz embargada. "Orei por ele todos os dias desde que ele saiu de casa." Deus ouviu. Larissa sorriu, porque mais uma vez via o milagre se repetir, famílias sendo restauradas, corações sendo sarados, vidas que pareciam perdidas voltando para o caminho. Nos dias que seguiram, Rafael começou a frequentar os cultos, a participar dos grupos de oração. Larissa, que agora trabalhava na cozinha da igreja ajudando a servir café para os visitantes, sempre o chamava para conversar. "Como é que tá, irmão?", perguntava, enquanto ele lavava as xícaras ao seu lado. E Rafael, que antes não conseguia olhar nos olhos de ninguém, agora respondia com um sorriso: "Tô firme, irmã. Deus é bom demais." Um domingo, meses depois, Rafael subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Contou como tinha chegado à igreja arrasado, como uma irmã de fé que ele nem conhecia tinha estendido a mão sem pedir nada em troca. Falou do amor que encontrou ali, da paz que não entendia como existia, da força para dizer não às coisas que antes o dominavam. Quando terminou, a igreja inteira se levantou em aplausos e glórias a Deus. E Larissa, lá nos fundos, chorava sem vergonha, porque sabia que aquela não era só a história de Rafael. Era a prova de que Deus usa pessoas comuns, como ela, para fazer coisas extraordinárias. Agora, toda vez que alguém novo chega à porta da igreja com um olhar perdido, Rafael está lá ao lado de Larissa, de braços abertos. Porque ele aprendeu que milagre não é só o que acontece no altar. Milagre é a mão que segura a sua quando você acha que vai cair. É a voz que diz: "Você não está sozinho", quando o mundo inteiro parece ter desistido. É a igreja que não fecha as portas, não importa quão sujos estejam seus pés. E assim, a história continua. Porque Deus nunca para de escrever. E cada vida que entra ali é mais uma página de graça, mais um capítulo de amor que o mundo não pode apagar. Era uma tarde de sábado quando um rapaz magro, de olhos fundos e roupas surradas, parou diante da porta da igreja. Ele se chamava Lucas, mas há meses ninguém o chamava pelo nome. Nas ruas, era só mais um anóia, um perdido. As drogas tinham roubado seu sorriso, sua família e até a vontade de viver. Ele chegou ali arrastado por um irmão da congregação que o encontrou caído numa calçada, tremendo de abstinência. Larissa foi a primeira a vê-lo. Estava organizando os hinos no púlpito quando sentiu aquele cheiro forte de suor e desespero. Virou-se e viu Lucas, encostado no batente da porta, como se não tivesse força nem para entrar. Seus dedos tremiam, os lábios estavam rachados. Ela não pensou duas vezes, deixou os papéis de lado e foi até ele. "Entre, filho", disse, segurando seu braço com firmeza, mas com carinho. "Aqui ninguém te julga." Lucas tentou resistir, mas as pernas falharam. Caiu de joelhos ainda na entrada, e foi então que Rafael apareceu. Ele conhecia aquele olhar. Sabia o que era sentir o corpo doer de tanto usar, a mente gritar de tanto querer parar e não conseguir. Ajoelhou-se ao lado do rapaz e colocou a mão em seu ombro.
Eu também cheguei assim, confessou Rafael, com a voz grossa de emoção. Mas hoje eu tô aqui de pé. E você também vai ficar. Dentro da igreja, os irmãos já se moviam. Uns trouxeram água, outros uma toalha úmida para limpar seu rosto. A irmã Maria, que trabalhava na cozinha da congregação, correu para preparar um prato de comida quente. Ninguém perguntou o que ele tinha feito, de onde vinha ou por que estava daquele jeito. Só o trataram como alguém que finalmente tinha chegado em casa. Naquela noite, durante o culto, Lucas não conseguia parar de chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de algo que ele não sabia nomear. Era como se uma corrente invisível que o prendia há anos estivesse começando a se romper. Quando o pastor chamou os que queriam receber oração, Rafael o levou até o altar. E foi ali, entre mãos estendidas e vozes clamando a Deus, que Lucas sentiu algo que não sentia faz tempo: esperança. Os dias seguintes não foram fáceis. A abstinência doía como fogo, as noites eram longas, e às vezes a vontade de desistir batia forte. Mas toda vez que Lucas pensava em voltar para as ruas, havia alguém ali. Larissa, que o acordava de manhã com um café quente e um versículo. Rafael, que o levava para trabalhar na horta da igreja, mostrando que mãos que antes roubavam podiam agora plantar. Os jovens da congregação, que o incluíram nas partidas de futebol no pátio, como se ele sempre tivesse feito parte daquela família. Um mês depois, Lucas estava de pé no mesmo lugar onde havia caído. Desta vez, não era para pedir ajuda, mas para dar testemunho. Com a voz trêmula, mas firme, ele contou como Deus tinha tirado ele do lixo e colocado num lugar de honra. Como pessoas que nem conhecia tinham se tornado seus anjos na terra. E quando terminou, foi Rafael quem o abraçou primeiro, sussurrando: Eu te falei, irmão. Você também ia ficar de pé. Agora, sempre que alguém novo chega à porta da igreja com o peso do mundo nas costas, não são só Rafael e Larissa que vão recebê-lo. É Lucas também, com os olhos brilhando de uma fé que nasceu do nada. Porque ele sabe que milagre não é só a cura instantânea, o tumor que some, a perna que volta a andar. Milagre é a igreja que não desiste de você quando todo mundo já desistiu. É a mão que te puxa do chão quando você não tem mais força para se levantar sozinho. E a história continua. Porque Deus ainda está escrevendo. E cada vida que entra ali é mais uma prova de que, onde o mundo vê um perdido, ele vê um filho. Onde uns veem um viciado, ele vê um guerreiro. Onde uns veem fim, ele vê um novo começo. E a porta da igreja? Sempre aberta. Sempre. O milagre não terminou no dia em que Lucas deu os primeiros passos sem muletas. Terminou no dia em que ele se tornou as muletas de outro. Foi quando, meses depois, um jovem chamado Mateus chegou arrastando não só o corpo quebrado por anos de drogas, mas a alma esmagada pela vergonha. Ninguém vai querer saber de mim, murmurou, os olhos baixos. Então Lucas se ajoelhou na frente dele, no meio da igreja, e disse: Eu também achei que não merecia. Mas olha onde estou. E olha onde você vai estar. Mateus chorou. E ali, entre as mãos calejadas de Rafael, o abraço apertado de Larissa e o sorriso firme de Lucas, algo se quebrou dentro dele, não os ossos, mas as correntes. Porque o verdadeiro milagre não era só andar. Era pertencer. Reflexão: às vezes, Deus não tira a dor, ele a transforma em ponte. Lucas descobriu que suas cicatrizes não eram sinais de derrota, mas mapas para guiar outros de volta para casa. O mundo pergunta: por que você? Mas a graça sussurra: por que não você? Cada ferida pode ser uma história de redenção, cada queda, um convite para aprender a voar. Lição: milagres não são só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz através de você. A porta da igreja permanece aberta não porque ali só entram perfeitos, mas porque ali, os quebrados se tornam faróis. E a história de Lucas? Agora é a história de Mateus. E amanhã, pode ser a sua. Porque a luz mais forte não vem do sol, vem das rachaduras por onde a graça escorre.